Seguinte, contexto pra vocês. Recentemente na internet, ela vai falar um pouco disso, tem surgido algumas modas muito específicas de consumo. E isso mais focado no TikTok, Twitter, talvez, e no Instagram, principalmente. Mas muito no TikTok, tá? Ela vai estar falando aqui dos Labubus, do Bobbie Goods e do bebê Reborn. Labubu é um bonequinho, o Bobbie Goods é um livrinho de colorir e o bebê Reborn é um boneco muito realista. E eu achei muito interessante trazer esse vídeo porque eu quero saber o que ela vai ter a falar sobre isso, porque apesar de eu não, particularmente, não ser uma pessoa que entra em muitas modas, muitas trendings, principalmente quando se trata em estilo, porque eu já descobri o meu estilo próprio, assim, ainda tem algumas coisas que me pegam muito. E essas que tá tendo, principalmente a do Bebê Reborn, na verdade, não, e a do Bob Goods também não. Mas o Labubu, não necessariamente ele, porque eu acho a Labubu meio feio. Mas as coisas da Pop Mart, que são bonequinhos colecionáveis, me pegam muito. Nossa, se vocês soubessem a minha obsessão por Peach Riots, vocês não entenderiam o meu fascínio com esse negócio. A meu wallpaper do celular é essa desgraça dessa boneca, que eu acho muito bonitinha. Ela é muito linda, tá? Ela é 100% Bibliscore, tá? E aí eu quero saber o que ela tem a falar sobre este rolê aqui. Então, simbora. Você percebeu que tudo anda parecendo um parquinho infantil? Bonequinhos com cara de travesso, livros com desenhos bonitinhos Esse é para o Labubu, eu pintar e particularmente acho ele bonecas meio ultra feio. realistas que podem custar o preço de uma moto. De onde essas febres Pior que surgiram? é. Porque a gente está obcecado por essas coisas e o mais importante, o que tudo isso diz sobre o atual momento que estamos vivendo. Por favor, É me sobre diga. isso que a gente vai falar hoje. Eu Se você quero não tá saber. morando numa caverna ultimamente, eu tenho certeza que você Ela não vai tentar viu uma convencer. das 3 últimas principais tendências do momento. O Labubu, o Bebê Reborn e o Bob Goods, que é Eu lembro. O aquele Bebê Reborn, na caderninho de verdade, ele é bem pintar que mais tá todo mundo antigo falando que sobre ele. agora. É que teve polêmica com ele, então. Enfim. Não são 3 coisas aleatórias. Elas têm muitas coisas em comum. Então, Pior que o quarto dela parece muito com o meu quarto, tá? Só que o meu quarto, vocês não têm ideia de quantos pôsteres, quantas artes tem espalhada pelas paredes, tá? Tem uma obsessão que eu tenho é de colar coisa na minha parede. Assim, o maximalismo é aqui, entendeu? No- o meu maximalismo é colando pôster na parede. E eu entupo a minha parede de pôster. E o meu PC é cheio de adesivo. Só o PC. como é que a gente vai fazer hoje? Vamos Hum, falar um pouquinho sobre cada um. E aí, no final, a gente uma conversa conclusão. sobre o ponto que conecta essas 3 coisas. Vamos começar falando sobre o Labubu, que é o boneco bonitinho e feinho ao mesmo tempo Ai, que ele é muito feio, conquistou a gente. Eu não internet consigo gostar. completamente. Olha a carinha desse bicho. Desculpa, assim. Eu entendo de onde vem o fascínio. Eu consigo ver uma pessoa gostar muito desse boneco, mas eu não gosto dele. Eu acho ele tão feinho. Ele é tão feinho. Mas eu gosto de outros bonequinhos semelhantes. Ah, só que eu gosto delas mais bonitinhas. E esses dias eu postei no WhatsApp, eu esqueci qual que era o nome da boneca, mas eu achei muito fofa, que era Panda alguma coisa, eu esqueci agora qual que é. Porque tem, tipo, zilhões de versões desses bonequinhos aqui, tá? Ah, e aí eu ganhei de presente e vai chegar ainda, e eu tô, tipo, muito, muito ansiosa pra ela chegar, porque ela é tão linda, ela é tão, tipo, bonitinha, e eu tô doida pra colocar ela na minha bolsa. Tipo, muito, muito maluca. Então, quando esses trem aqui entraram em trending, só me deu mais motivo pra gastar dinheiro inconsequentemente, entendeu? Porque eu já tenho essa tendência. E aí agora, com isso no hype, entendeu? Tá? Ele foi criado em 2015,
Eu tá? adoro pelúcia também, eu Pela tenho várias. pessoa, pelo cara que eu vou deixar o nome dele escrito aqui. E ele foi inspirado no folclore nórdico, tá? Ele fazia parte de um desenho, de não uma sabia. animação chamada The Monsters, né? Os monstrinhos ali. Então era ele, o Labubu, e tinham vários outros personagens. Imagina se os 7 monstrinhos vira moda. Imagina. Cada um com a sua característica própria. Em 2020, a gente tem a Pop Mart, que é uma marca de luxo, comprando os direitos desse boneco. Então, a Pop Mart adquire e transforma esse boneco transforma esse desenho em bonequinhos. Bonequinhos nunca mais de luxo, comprei, porque, como eu mas disse, não é a porque eu marca não também é de quero, só luxo. porque, Então, cara. olha só, isso aconteceu em 2020. Ele começou a bombar agora, aqui em 2023, 24, 25 principalmente. Pra você ter uma noção do quanto isso virou uma febre e do quão famoso isso ficou. Em 2024, a marca faturou 1,8 bilhão de dólares, tá? Nossa! Um aumento que foi de 106% em relação, né, em comparação ali com 2023. Então, foi um aumento muito brusco. Então, esse bonequinho ficou muito famoso, saiu ali do mundo infantil, ele virou um acessório de bolsa, então a gente vê aí muitas pessoas. Então, é assim que usa. Aí eu tô maluca pra colocar a minha bonequinha aqui. Depois que terminar o vídeo eu mostro qual que... Assim, eu não vou saber qual que... Porque elas são caixinhas surpresa. Então eu não sei qual que eu vou tirar. Isso é um outro problema, tá? Gacha. O gacha, ele é um perigo. Imagina um perigo para pessoas alternativas que é semelhante a uma casa de aposta, entendeu? Coisas, itens que vêm em gacha, e não só de joguinho, tá? Tipo, gacha que vem físico, esses trem aqui. Deixa eu adivinhar, você tinha visto em... Eu era muito viciada em Genshin. Você não tá entendendo? Eu joguei por 2 anos consecutivos, todos os dias. Todos os dias, religiosamente. Eu fui perder a minha sequência de entrar todo dia no Genshin depois de 2 anos. Pra pegar coisinha, pra pegar personagem. E o caso é um dos grandes motivadores desse vídeo. Mas o gasto no Genshin em geral é, tipo, muito atrativo. Mas isso não se compara ao gacha de você ter itens físicos. É bizarro o quanto é satisfatório você tirar um negócio que você gosta. E quando você tira um negócio que você não gosta, você fica motivado a comprar mais. Essa é a lógica, né? Então, é complicado. Só que gacha físico é mais caro do que o gacha do Genshin. Que o Genshin, pelo menos, posso farmar a moedinha. O físico eu tenho que gastar dinheiro mesmo. Então, o que as casas de aposta têm para o público comum, o gacha tem para pessoas alternativas, tá? Influenciadoras, celebridades, colocando esse bonequinho nas bolsas assim que chegam a ser caríssimas. A bolsa tá? caríssima eu vou tá devendo. Usando como chaveiro, usando na roupa, enfim, tá? Ele virou essa grande febre mesmo, todo mundo usando, enfim, eu inclusive queria muito ter um, mas assim, ele é muito caro. Tem uns que custam, tipo, 1.000 e poucos reais. É bem caro mesmo. Nossa, 1.000? Eu tava vendo... É que a gente chama os Labubus. Tem o Labubu, que é o original. E tem o Lafufu, que é o pirata. Tem algumas lojas de shopping. No bairro da Liberdade também. Que é aquelas lojas famosinhas que vendem itens japoneses, chineses e tudo mais. Que estão vendendo e aparentemente são Lafufus, né? Pirateado. E é tipo 300 conto. E eu fiquei, como assim esse bicho vale Não, eu não vou gastar 300 reais num negócio desse. Os bonequinhos que eu gosto, eles custam... Eles são carinhos? São carinhos. Mas eles custam nem metade disso aí, tá? Então, não. Mas talvez... Eu não vou falar que eu não compraria, porque dependendo da minha maluquice, dependendo de quão obcecada eu fosse, talvez eu juntasse uma grana pra comprar, viu? Tá? A estética e a popularidade, vamos falar sobre ela, tá? Esse bonequinho Labubu, ele segue uma lógica, ele segue uma estética que a gente chama de ugly cult, que é o feio e o
fofo misturado, né? Essa coisa Ugly cult. que traz o ugly fashion, que traz essa coisa meio estranha, né? Então é um bonequinho com dente afiado, com um sorriso meio esquisito, com um olho esbugalhado, mas ao mesmo tempo ele é bonitinho, ele é pequenininho, ele é macio, ele tem Depois eu vou pelinho, ele é pesquisar mais sobre fofinho. essa Então estética. mistura essas Eu duas gosto estéticas. dela, é só que E o o Labubu Labubu, pra ele mim não também caiu vem bem. muito em contraste com esse luxo atual, né? Qual que é o luxo atual? É o luxo silencioso, o quiet luxury, o minimalismo, né? O Labubu, a gente Total. querendo ou não, ele é um bonequinho Total. de luxo, mas ele tem cores vibrantes, né? Ele é colorido, ele é peludo, ele tem feições, ele tem acessórios que você pode colocar nele. Então, alguns Ele é vêm com extravagante, roupinha, né? com um chapéu. É a questão do maximalismo, né? A moda, ela vai sempre dando uns contornos, aí ela dita uma coisa, e aí dá um tempo e as pessoas começam a ir completamente contra este padrão que a moda tava. Então, até uns anos atrás, a gente tava falando muito do minimalismo, né? Todo mundo achando o minimalismo a coisa mais linda do mundo. Aí lançou várias coisas com estilo minimalista, né? Uno minimalista, jogos de tabuleiro, todos eles minimalistas. Casas também, né? A decoração de casas, que, tipo, sei lá, o quarto tinha uma parede branca, uma cama, uma TV e uma gaveta do lado pra você colocar suas 3 unidades de coisa. No máximo um quadrinho, 2 ali, com uma moldura preta. E aí, eu lembro que isso foi, tipo, mó hype numa época. Teve um monte de casa no Minecraft, minimalista, um monte de coisa. Aí agora tá vindo o maximalismo, né? Sempre existiu, mas é que tá ficando mais forte agora. É, essa coisa. Eu, particularmente, sempre aderi mais pro maximalismo. Meu quarto sempre foi muito lotado de coisa, tranqueira, bugiganga, cacareco, coisa pendurada no teto, nas paredes, no guarda-roupa, tudo quanto é canto que eu posso colar coisa, eu fico colando coisa, bichinho de pelúcia. Com bolsinha, sabe? É um adereço a mais pra você colocar na bolsa, na roupa. Então, é um cacareco ali que você Na roupa é muito adiciona, maneiro, eu né? queria Então, ser é estilosa o uma suficiente pra coisa, um colocar na luxo roupa. mais Mas eu não extravagante, tenho mais roupas maximalista. boas pra E o colocar. Labubu, ele virou tendência depois, assim, virou tendência, não é que ele virou tendência, é que ele virou tendência, né? Ele se expandiu muito Virou. mais quando a Lisa, Virou do tendência. Blackpink, apareceu usando um Labubu, se Ah, eu não me engano, foi na bolsa. Tá? E aí, depois que ela apareceu usando ele, o boneco vai esgotou colocar em, um tipo, coreano pra 48 horas. Tipo colocar assim, coisa de... sinistro, tá? É, E a a gente sabe que moda a Ásia, ela vem ficando cada asiática. vez mais forte na moda. Aí, ó. Nessa influência de moda, né? O K-pop é o Moda movimento asiática é cultural muito atualmente que mais forte. consegue influenciar na moda. Então, é muito forte, né? Então, isso aqui é mais uma prova pra gente ver o quão forte a Ásia vem ficando na moda. Mas tem outras Muito, coisas também que ajudaram muito, a muito mesmo. popularizar o Labubu. Hum. Primeira delas, cultura do unboxing. Cultura do unboxing. Por quê? Nossa, Tem sim, algumas. total. É porque são vários Eu tipos, fico né, de Labubu. E tem horas alguns vendo esse que rolê. são Eu esses nem que gosto é do uma Labubu, caixa mas eu, surpresa, sabe? Que cara, você compra, você não sabe qual é, e aí você de descobre todos qual os é. tipos, todos os Então, bichinhos da o Pop Mart. Eu sou unboxing, maluca ele com ver ajudou unboxing. muito nisso, né? Essa coisa da gente gravar unboxing de tudo. Então, as pessoas gravam um vídeo abrindo É e, muito ai, qual será que vai satisfatório. ser o meu Labubu? Inclusive, Enfim, toda essa quando chegar a minha, eu vou fazer unboxing, vou postar no TikTok. A minha não é Labubu, a minha é Panda alguma coisa que eu esqueci. Eu vou pegar aqui pra ver. coisa. E uma coisa também que a gente chama de escassez artificial, que é quando a marca lança Ah, poucos, que é quando a marca lança ela vai limitado, falar de um bagulho né? Então chamado tudo FOMO, isso gera uma certeza. escassez artificial que gera um desejo por volta ali, né, em volta desse produto, que é uma coisa também, uma sigla que a gente chama de FOMO, Aí, ó. tá? FOMO, que é essa coisa de você sempre querer tá Fear dentro da of próxima missing tendência, você out. sempre quer estar dentro da próxima moda. Então, Medo de isso de gerar perder. uma escassez artificial gera essa coisa. Isso é muito. A FOMO era um negócio muito discutido na época que Genshin estava. Quando tava tendo as discussões sobre o vício do Genshin, quando tava muito no hype. Genshin, ele. Tô usando muito Genshin aqui de exemplo, mas é porque a minha referência é uma referência fácil. Ah,
Quando o Genshin tava muito no hype, a galera falava muito sobre isso aí, sobre o medo de perder, o medo de ficar de fora, né? Ah, por isso que você ficava tão maluco, pegando personagem, sei lá o quê, porque você queria estar ali. Aí tinha galera falando do metagaming, e aí o personagem lançava, e aí o povo falava, esse personagem aqui, ele é muito bom, e vocês têm que pegar, porque quando saiu a Raid, né? Ai, ela é Arconte, ela é muito forte, ela vai revolucionar o metagaming do jogo, e lá. E você queria, você ficava na obsessão de pegar, porque se você não pegasse, você ia ficar de fora do negócio. Você ia entrar no mundo das outras pessoas, ia ver todo mundo com uma Raiden Shogun e você não ia ter a Raiden Shogun. E por mais que isso pareça, tipo, besteira, é ridículo. Tipo assim, mexe. Você acha que você. Assim, você vai falar, ah, não, mas eu só quero personagem porque eu gosto. Mas é um treco meio inconsciente também. É um treco meio tipo, pô, todo mundo tem aquele boneco, eu queria muito ter aquele boneco também. Você já meio que queria ele antes, mas com todo mundo falando tanto, você vai na onda. Tenho isso com vários jogos. Então, pois é, eu tinha isso também com, não sei se vocês conhecem, Sky Children of the Light. Porque ele é um joguinho tranquilinho também, um cozy game. ah, que tem algumas regiões ali pra você explorar. E você basicamente vai catando velhinhas, que são tipo o dinheiro do jogo. E a historinha é toda meio contada pelo cenário. E aí ele tem alguns eventos esporadicamente. Ah, é um mundo também meio aberto. Você pode ficar explorando e você tem que ficar farmando. E o dinheirinho do jogo você compra roupinhas. Ah, e aí, quando lança as temporadas, cada temporada nova do jogo, eles trazem roupinhas novas, muito bonitinhas. O jogo é muito fofo e é uma vibe que eu gosto muito. E eu também devo ter ficado ali antes do Genshin. Foram 4 anos consecutivos de vício, tá? Foram 2 anos jogando. Isso foi bem na pandemia. Isso também fode, né? Isso também complica. Foram uns 2 anos malucos com Sky, porque eu queria ter todas as roupinhas, porque você via as outras pessoas. O Sky, ele é multiplayer mesmo, assim, você encontra outras pessoas no mapa, porque ele é um jogo 100% colaborativo com pessoas do mundo todo. Isso é muito divertido, inclusive. Recomendo muito que joguem. É divertido, você faz amizade com gente de outros países, é muito legal. E treina muito o inglês. Ah, mas você vê várias pessoas usando uma capa super bonita, ou uma máscara super estilosa, um cabelo legal. E aí você fala, eu quero muito eu quero muito fazer esse boneco meu príncipe, ou eu quero muito fazer desse outro jeito. E aí você via na internet as pessoas estilizando os personagens de uma forma muito maneira, e você falando, meu Deus, eu preciso fazer um personagem parecido com isso. E eu gastei muito dinheiro. Eu não gastei tanto dinheiro com Genshin em questão de no jogo em si. Eu acho que eu, particularmente, comprei com o meu dinheiro só o rolê da Raiden, que eu tinha falado que eu comprei o passe da temporada. O passe de batalha. É, aí o resto do dinheiro eu ganhei na Play Store, então meio que foi presente, então eu digo que não é o meu dinheiro. Eu ganhei presente pra gastar com Genshin, então eu gastei com Genshin, que eu fiquei comprando o passe da Benção da Lua. Mas aquele lá eu nem trabalhava. Eu fazia de tudo. Eu fazia um rolê para eu conseguir todo mês. Todo mês não. A cada 2, 3 meses. A cada 2, 3. Por isso que não era tão ruim. A cada 2, 3 meses eu fazia um rolê para eu conseguir ali 50 conto para eu ficar comprando também os passes do negócio para ter roupinha. Era maluquice, maluquice. Eu gastei muito dinheiro com esse jogo. E, tipo, era pra personagem que eu nem jogava. Quando lançava skin do evento do Overwatch, eu ficava louco querendo pegar. E, tipo, pra personagem que eu nem jogava. Eu gastei muito tempo, fazia tudo 100%. Sim, 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 sim. Eu tinha a mesma coisa com o Sky. Teve uma das primeiras temporadas, inclusive, que saíram, que eu comprei, o passe, era uma que eu tinha gostado de, sei lá, uma ou duas coisas. Só, só. Só que eu queria ter.
Eu queria ter tudo, eu queria ter todos os itens colecionáveis. Todos, todos, todos. E aí eu gastava muito tempo, eu ficava horas ali farmando e fazendo tudo e completando todas as missões. E, enfim. Era legal. Era legal, mas era problemático. Gastei muita grana com isso, tipo assim, muita mesmo. Enfim, Fear of Missing Out é um problema, tá? Que é Fear of Miss Out, se não me engano, alguma coisa assim. Se eu tiver muito errada, eu escrevo aqui o certo pra vocês, tá? Outra coisa também é a questão da comunidade, né? A gente sabe que tendência hoje, que luxo hoje em dia é muito sobre pertencer, sobre você querer fazer parte de um determinado grupo, de um determinado ali local mesmo, né? E as redes sociais ajudam muito nessa criação de comunidade. Então, o Labubu, ele tem uma comunidade muito forte ali também, tá? E, peraí. Pô, vou beber aguinha também. Eu falo e não bebo água. Então, era um brinquedo, um desenho infantil que se transformou em um objeto de moda, Falo que se Charlie Lola volta para a moda e vira uma trend, eu estou perdida, tá? Se Charlie Lola vira moda, acabou a minha vida. Eu vou gastar todo o meu dinheiro com merchandising de Charlie Lola. status. Isso já aconteceu com a Hello Kitty, inclusive tem algumas pessoas que falam que o Labubu veio pra disputar com a Hello Kitty, né? Que é essa coisa mesmo de brinquedos, de coisas para crianças entrarem no universo da moda. Isso acontece bastante. Vamos falar agora do Bobbie Goods, tá? Que é a tendência número 2. Essa coisa virou uma febre tão grande assim, brotou no chão. Eu não sei de onde que veio isso. De repente, todo mundo começou a ter. Eu só não caí na moda do Bobbie Goods porque, por experiência própria, eu sei que eu não ia ter paciência pra ficar colorindo esses trem. Eu não ia ter paciência. Eu ia gastar uma grana com caneta. Da mesma forma que eu já gastei muito dinheiro com lápis da Faber-Castell. Pra não pintar esse rolê. Ia ficar largado ali no canto. Porque eu ia me... Eu talvez eu pintasse 1 ou 2 páginas e nunca mais. Eu não tenho tempo pra fazer isso. E quando eu tenho tempo, eu quero fazer qualquer outra coisa que não seja pintar. Eu já... eu já gasto muito tempo fazendo meus próprios desenhos. Eu não quero ficar colorindo o desenho dos outros. As pessoas próximas a mim têm, pessoas da internet, todo mundo gravando vídeo. E, cara, eu adoro assistir vídeo de gente pintando Bobbie Goods. Eu não sei. Não sei o que me deu. Entendeu? É uma coisa realmente É muito boa de legal, se ver, mas é muito não é algo que eu perca relaxante, tá? tanto tempo quanto o unboxing Então vamos lá. dos Lapubus A e marca, né? etc. Porque Bobbie Goods, pra quem não sabe, é uma marca. Foi criada pela artista Abby Gouveia, tá? Que ela era conhecida como Bob, por isso o nome da marca assim. Que legal! E além de ter esses livrinhos para colorir, a marca tem também adesivos, bolsas, tudo isso com esse toque mais nostálgico, mais reconfortante, sabe? Nossa, tem bolsa. Que é bem essa Pô, a estética bolsa mesmo eu acho interessante. do próprio caderninho para pintar, do próprio Bobbie Goods. Em dezembro de 2024, entre dezembro de 2024 e março de 2025, foram vendidos mais de 150 mil cópias. Nossa! Tá? Mas isso é muito real, porque esse livrinho surgiu muito do nada. Era o que não existia em lugar nenhum. E aí hoje, tipo, qualquer lojinha que você vai encontrar uma versãozinha falsificada. Tem umas lojinhas chinesas aqui perto de casa que esses dias eu tava passando, porque eu gosto de comprar umas maquiagens lá, baratinha. E aí tinha o livrinho. Eu falei, caramba, tá até aqui. Eu fiquei um pouco tentada a comprar, viu? Fiquei um pouco tentada pela moda. Mesmo sabendo que eu não ia fazer nada com isso, que eu ia deixar ele encostado no canto. Eu fiquei tentada. É o FOMO, né? O Fear of Missing Out, medo de perder. 150 mil cópias só de dezembro pra março. Surreal. E isso foi o que fez com que esse livrinho entrasse no ranking dos livros mais vendidos do Brasil, né? Inclusive, nossa, no deu um ranking grande burburinho aí das pessoas se questionando, né? Se isso era bom ou não. Entrou no primeiro lugar, então foi o livro ali mais vendido. E isso levantou muitos debates.
Assim, por um lado é ruim, né, por causa da literatura tá se perdendo e tudo isso, mas por outro lado é bom, porque assim, é uma coisa que tá tirando as pessoas da frente da tela. Tá É uma tirando as zona pessoas desse cinza, meio né? digital que a gente sabe Não, o quão prejudicial é. Sabe? É um hobby gostosinho de se ter, lógico, assim, né? Não estou falando de pessoas que são obcecadas, que compram compulsivamente, tá? Mas tirando esses casos, é um hobby gostosinho de se ter, que te relaxa, sabe? Te tira da frente das telas. Isso, gente, é o principal ponto. Tá? Então não tenho nada contra Bobbie Goods, inclusive quero muito ter um, tá? Quero muito ter um. Vamos lá, as hashtags Bobbie Goods e Coloring Book, que é livro de colorir, somam mais de 1 milhão de posts só no TikTok. Eu não tô falando de 1 milhão de visualizações, não, eu tô falando de 1 milhão de posts um só no milhão de TikTok. posts é Então muita pensa coisa. comigo, se são 1 milhão de posts, imagina É quantas muita coisa. visualizações tudo isso sendo somado Influencia, não né? tem. É literalmente Então, todo a mundo, gente vê que todo uma mundo. coisa é grande realmente quando a gente pega os números das redes sociais, porque a gente sabe que rede social é o que manda hoje em dia, né? Não tem como. Elementos de sucesso. Então, o que que fez com que esse livrinho ficasse tão famoso? Hum, É isso que eu já falei, atividade que proporciona relaxamento, criatividade e escapismo, tá, gente? Escapismo, vamos lá. A palavra-chave do a vídeo de hoje é palavra-chave. escapismo, tá? Imagino. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas assim, nas 3 tendências a gente tem o escapismo envolvido, Aham. tá? Por que o escapismo? Porque isso te tira da realidade, é realmente uma forma de você se tirar da realidade, você se desconectar dos pensamentos, dessa coisa muito louca do mundo que a gente tá vivendo, né? Essas incertezas do mundo, tanto o digital quanto o mundo real mesmo, tá tudo uma loucura. Então é uma forma de escapismo, né? De você esquecer daquilo, esquecer dos problemas, sentar, pintar e ficar ali de boa por um tempo. Mas antes da gente continuar, eu queria lembrar você a se inscrever aqui no canal. Tem vídeo novo toda Isso semana é um e bom você, momento, como uma é um amante de bom moda, timing. não pode perder, tá? Lembrete bem rápido aqui, Clube dos Membros do canal tá ativo, tá? A gente tem Pra uma compartilhar o coisinha vídeo bem dela. legal nele, que é eu tô sempre disponibilizando os roteiros dos vídeos aqui do canal para os membros. Então, se você quiser fazer uma O pesquisa, Amino era se uma você fonte quiser ter ali, né, você pode muito, baixar o muito PDF, real se de você quiser ter escapismo. esse PDF salvo para Naquela você época. consultar ali quando você precisar, enfim, É usar bem realmente mais como forte do que material isso de aqui, eu diria. estudo. Vira membro Bem que eu tenho pior certeza que também. você vai gostar. Também tem vários outros O Amino, benefícios, ele era muito enfim, tá? Dá uma problemático. olhadinha lá A que talvez coordenação você do, goste. do Se você app gostar, era você vira membro. terrível, O é Bob terrível. Não Goods, sei se assim ele como o foi Labubu, desativado, eu não sei como é que tá o também Amino hoje em dia. remete muito à infância. Então lembra muito essa coisa. Vira até um apego emocional, né? Porque é uma memória afetiva. É uma época da nossa vida que todo mundo gosta, que Eu sinto tem que isso aquela vai encaixar nostalgia. muito no Bebê Reborn. Então, é uma coisa reconfortante. Acho que essa é a palavra, Eu tenho reconfortante. E algumas teorias também de como. tem Eu tenho a uma teoria de como comunidade isso nas pode redes terminar, mas sociais, eu acho que né? não vai ser pra Principalmente esse ali no lado que ela vai levar. TikTok, no Instagram, como eu disse, muita gente grava vídeo sobre isso, abrindo, pintando, mostrando, enfim, é uma comunidade realmente. Então, as pessoas querem pintar. Não é qualquer coisa, Exato. não é Ele qualquer era muito livrinho de legal, mas pintar, ao não é o mesmo tempo livrinho de tinha. pintar, sei lá, da Os Arca contras dele Noé. eram muito Não. fortes Tem que ser o pros Bobbie prós Goods, porque dele. às vezes também não é só sobre pintar, Tem é que sobre ser pintar o o Bobbie Bob Good. Goods. Por quê? Porque muita gente tá pintando o Bobbie Goods, tá comprando o Bobbie Goods, e eu quero fazer parte disso. Sabe? Eu quero fazer parte das pessoas que pintam Bobbie Goods. Eu quero poder falar, eu pinto Bobbie Goods. Tá Sim. entendendo? Então, é sobre pertencimentos também, né? São duas palavras aqui bem presentes no vídeo de hoje. Escapismo e pertencimento. E também tem uma outra, mas aí fica mais pra frente. E não é a primeira vez que a gente tem uma trend dessa de pintar caderninho. Não sei se Não é a primeira. Nossa! Ela vai falar. Sabe o que ela vai falar? Ela vai falar de uma coisa que eu tenho aqui no meu quarto, que é um dos motivadores. Lembra que eu falei mais cedo que por experiência própria eu sei que eu não ia pintar esse trem? Ela vai falar provavelmente do Jardim Secreto. Eu vou prever este vídeo. Ela provavelmente vai falar do Jardim Secreto. Cara, isso aí foi uma febre. Eu lembro que eu levava pra escola. E aí tinha um monte de gente que tinha. E era todo mundo comprando um monte de lápis da Faber-Castell. E tinha que ser da Faber-Castell. Daquelas caixinhas de 48 cores, 64 cores.
E aí você comprava as caixinhas e deixava tudo extremamente apontadinho. E aí você levava pra escola e aquelas caixinhas viravam, tipo, porta-lápis. A própria caixa da Faber vira um porta-lápis. E aí ou você levava no estojo todo organizado, assim, de cores lindíssimas. E aí você ficava pintando com os seus colegas em qualquer momento. E aí você passava, às vezes, o livro pra você pintar em conjunto. Nossa, sabe quantas páginas eu pintei nesse livro? Se eu pintei 4 páginas completas, foi muito. E tem muitas. Se vocês lembram, mais um tempo atrás, mais ou menos aqui uns 10 anos atrás, teve a febre do Jardim Secreto, Muito obrigada. né? Muito Pelo obrigada. amor de Deus, gente, eu passava o dia... Tinha algumas versões do Jardim Secreto, na verdade. Não sei se elas também chamavam Jardim Secreto, mas eram todas dessa mesma querida. E aí, tipo, todo mundo comprava várias e você queria ter todos. Eu só tinha esse, porque meus pais também não iam ficar comprando um monte de livro pra mim colorir sem eu, eu ter terminado terminado nenhumas páginas desse, né? Talvez um dia, quem sabe, eu volte a pintar, porque eu ainda tenho ele, tá aqui em casa. Eu duvido muito que eu faça isso, mas quem sabe se um dia der vontade. Inteiro pintando aquele negócio. E quem não lembra daquilo, era aquele caderno, né? Lindo! Que tinham ali vários jardins cheios de... Inclusive, muito mais bonito do que o Bob Goods. Eu devo dizer que ele era muito mais legal em questão artística do que o Bob Goods. Só que ele era muito mais difícil. Isso faz parte do rolê de muita gente não ter seguido muito com esse trem aí, porque era muito detalhezinho. de coisas, de flores, de castelos e mandalas. E, Mandala, gente, muita aquilo mandala, era muita mandala. tão famoso antigamente. Então, na Muito. minha época, quando eu era criança, era isso É. que eu pintava. Entendeu? Não tinha essa coisa de Bob Goods, não era com essas canetinhas bonitinhas, não. Não era, gente, era com aqueles lápis de cor podre velho, entendeu? Eu E pintava eu com era os da feliz Faber. nessa época, eu era feliz. Os livrinhos do Bob Goods Na minha estão escola ali era os da entre Faber. 24 a Era os da 55 Faber-Castell. reais, então também não é tão caro, mas também não é tão barato. Não, um livrinho ali 55 reais. É caro, né? Uma coisa O ali Bob pra Goods você você gasta pintar, mais tem com os kits, materiais enfim. do que Mas aí o... tem também outra coisa que você tem que comprar junto, que são as a caneta. canetas. Caramba, Aí como eu tô boa nesse vídeo, como eu estou boa! é aí que pega o negócio, porque existem vários tipos de caneta, mas assim, tem que ser certa, né? Não pode ser qualquer caneta, não pode Não. ser com E lápis. tem que ser a Tem que ser caneta a do caneta número certa, que específico. tá viralizada no TikTok, tá? Da marca E aí tem uma das específica, com o marcas número da cor que estão específica. sendo, assim, a mais... Porque se você pintar a água do Bob Goods com o azul celeste 0,55 e não for, ao invés do azul celeste 0,66, você vai acabar com o teu livrinho. utilizada para pintar agora, que é a marca que eu vou deixar o nome dela aqui escrito, que eu não sei como é que fala esse nome, mas eles têm um kit com 320 canetas e ele custa 590 reais. 590 não, 1.590. Se fosse 590 ainda Aí tava sabe bom, uma né? coisa? Sabe Não uma ouviu coisa? errado, não. 320 canetas por 1.590 reais. Mas uma coisa que material de arte sempre foi muito caro. Não é de hoje que essas canetas são caras. Isso é que e não é de hoje que elas são viralizadas. É que elas estão muito mais no hype por conta do Bob Goods que a galera tá pintando especificamente com essas canetas. Mas essas canetas da Copic, ah, esqueci as outras marcas, mas tinham várias. Na época que eu fazia desenho à mão, eu lembrava de várias. Mas sempre foi muito caro você ter qualquer caixinha. Eu lembro que eu queria muito uma de 24 cores e essa já era, tipo, sei lá, 300 reais. Lógico, assim, né? E existem kits de vários preços, enfim, cada um compra o que cabe no bolso. Mas é muito louco pensar que tem gente comprando, né? Que tem gente entrando nessa trend e Muitas. comprando canetas tão caras assim, E né? muitas. Enfim, Não aí é tem um toda uma kit, questão é de tipo consumismo que a 1, gente 2, também vai 3, falar 4, mais pra 5 frente. kits Vamos agora enormes. pro mais polêmico? Vamos pro mais polêmico, bebê reborn. Essa ficou polêmica Eu por não conta de vejo outra coisa nas polêmica. redes sociais a não ser bebê reborn
E que Virgínia nas parece API das Bets, né? ser Que pelo amor de Deus, gente. Assim, falso. causou Fake um news, alvoroço fake tão news. grande nas redes sociais, Mas isso, uma né? vez que caiu na boca do Vamos falar um povo, já pouquinho era, né? sobre a história do bebê reborn. Como é que foi que começou tudo isso, tá? Então, eles surgiram ali por meio da década de 80 e 90. Eu não achei Uhum. a data exata, porque em uns lugares falam que foi em 80, outros falam que foi em 90. Aí tem dois nomes também que aparecem e não se sabe ao certo quem exatamente foi que fez o primeiro. Então eu não vou falar aqui pra eu não passar a desinformação, tá? Aham. Mas, assim, se você não sabe, né, se você nunca viu, nunca ouviu falar, Bebê nunca Reborn é viu, são antigo. essas É bonecas antigo. hiperrealistas. Eu lembro que eu tava lá no terceiro aninho, vendo YouTube, com os meus queridos 8 aninhos de idade, 8, 9 aninhos de idade. E tinha muitas meninas, achei até uns 10, 11 anos talvez. Tinha muitas meninas que faziam vídeo com boneca e historinha com boneca. Ah, e era muito viral na época. E aí ela fazia muito com Baby Alive, que era a boneca cara e a boneca da moda. Eu acho que eu nunca tive uma Baby Alive, minha irmã teve, eu nunca tive. Mas ficava lá horas e horas e horas vendo elas brincando com as Baby Alives. Até aí começou a entrar as bebê reborns. E aí a menina que eu mais acompanhava lá, ela ganhou uma bebê reborn. E era, tipo, lindíssima, assim. Era uma bebê super realista e tudo mais. E eu, criança, né? Ficava, meu Deus, que linda, eu quero uma dessas. Eu acho ela perfeita. Eu quero um bebê realista que pesa e, sei lá. Não me pergunte por quê, mas era legal. Ela fazia as historinhas, né? Enfim. Que são assim, parece um bebê de verdade, de tão parecido que é. É que é Aí, lógico, caro. né, tem níveis, tem aquele baratinho de 300, baratinho, né, R$ 300 uma boneca. Mas Mas enfim, o o de 300 baratinho é reais 300 não vai reais. se parecer tanto com um bebê de verdade. Mas aí tem aqueles que extrapolam, vão pra 20, Eu 30 sou. mil reais, né, que é o preço de uma moto, e que são extremamente idênticos. Devo dizer que isso também é uma coisa que foi enriquecendo conforme o tempo foi passando e conforme foi virando mais moda. Porque quando eu era pequena, uma de 500 reais, não que 500 reais seja barato, né? Ainda mais que antes 500 reais valia mais do que vale hoje. Mas, é, 500 reais, você pegava uma boneca muito bonita. Ia ser 100% muito perfeita? Não. Mas você pegava uma boneca muito linda. Hoje em dia, com essa grana, você compra uma que, assim, sinceramente, você comprar ela e comprar uma boneca normal e você pintar ela depois, dá meio que na mesma. Porque ela não compensa mesmo. Ah, mas isso vai além de uma questão psicológica, né? É só, às vezes você só gosta de colecionar. As pessoas gostam de colecionar coisas e a Bebê Reborn, ela é bonita. Tipo, eu entendo qual que é o rolê de você colecionar essa boneca. Ela é muito bonita. Mas tem também essa parte. E aí o que tava tendo muito na internet esses tempos é porque teve uma polêmica que parece que era fake news de uma moça que levou a boneca, a Bebê Reborn, pro hospital, né? E tentou passar na emergência. Ah, só que aparentemente isso era fake, só que enquanto a galera não descobria, ficou um falatório na internet, e aí virou meme, né? Virou zoação, tipo, ai, mãe de bebê reborn, mulheres malucas e tudo mais. Isso é ruim, isso é muito ruim porque a gente também, isso já começa um papo de ah, muito acho que talvez machismo, a gente colocando assim, porque voltou. Tinha muitos comentários, eu lendo assim, no TikTok, do rolê das mulheres histéricas, sabe? Coisas assim, ridículas, absurdas de você ler no século XXI. Parecia que você tava lendo um bagulho de 500 anos atrás. Pensamento extremamente retrógrado. E. Enfim, terrível, assim, terrível. Pessoal, não tem o que fazer, não gosto, mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Exato! Você faz o que você quer comprar uma coleção de boneca, você compra uma coleção de boneca. Entendeu? E o engraçado, não sei se vocês estão sabendo, mas é que as mulheres que colecionam
Bebê Reborn, elas foram muito criticadas depois que começou esse rolê. ah, que teve essas fake news e aí espalhando cada vez mais, uma história cada vez mais absurda, sabe? E eu não acho que não existam casos, tá? Eu acho que existem casos realmente de pessoas, não talvez nesse ponto, de, tipo, ai, levou a boneca para o hospital. Mas eu acho que existem casos de pessoas que levam isso um pouco além da conta. É... só que você faz o que quiser. Se você não estiver machucando ninguém, ok. Ah, e só que teve muito esses comentários da galera cuidando da vida dos outros, né? E muitos comentários de homens. Muitos. Muitos! Não eram poucos. São comentários de ambos os gêneros, mas tinham muitos de homens e muitos comentários horríveis. Ah, e aí, recentemente, não lembro qual país asiático, se foi a China. Eu acho que foi a China. Talvez tenha sido outro, tá? Então eu não vou confirmar aqui pra não passar essa informação. Lançaram uma boneca companheira, né? Sempre existiu bonecas, né? Nossos queridos homens, né? Mas parece que essa ela é diferente. E ela tem a questão de inteligência artificial, uma boneca caríssima, caríssima. Mas que é a proposta de você ter em casa uma mulher submissa que não vai reclamar e não vai fazer nada e vai estar sempre contigo, ela vai conversar com você e sei lá o que, e você vai estar sempre. E os meus manos reclamando da bebê reborn. Sendo que isso traz uma problemática tão maior, tão maior. Vamos voltar aqui pro rolê do Gente, bebê eu vou reborn. deixar um vídeo aqui pra vocês que eu encontrei esses dias e eu fiquei abismada com como parece um bebê de verdade. Pra vocês terem uma noção, tem alguns modelos que são tão realistas que fazem xixi e cocô e tomam mamadeira ainda por cima, tá? E foi uma coisa que logo que surgiu já chamou a atenção dos colecionadores. Então é um item sim que, óbvio, tem pessoas que têm uma, né? Mas tem outras pessoas, a maioria das pessoas que compram é porque coleciona, né? E aí tem Coleciona. vários, enfim. Aí, né, é uma questão assim, cada um tem o seu hobby, entendeu? Você fica aí se enchendo de Funko Pop, tem 500 Funko Pop nessa estante e está reclamando que tinha na Bebê Reborn, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa, né? Só são ali um pouquinho diferentes, né? Mas é o mesmo hobby, colecionar, né? Óbvio, aí tem aquela parte, né? Aquelas pessoas que passam dos limites, que acabam desenvolvendo ali problemas mentais, mas eu não quero entrar muito nessa Aí ela questão, comentando que a né? gente tava De falando. pessoas indo pedir pra ter fila preferencial, pedir pra ser atendido em SUS, aí é passar dos limites. É uma pessoa que precisa de tratamento e não merece ser xingada ou zoada nas redes sociais. E aí existem as maternidades de bebês reborns, que é basicamente os lugares onde são vendidos, né? É basicamente ali a loja de bebês reborns, mas que as pessoas chamam de maternidade. E aí É tem algumas bonitinho, que fazem pô. toda aquela questão do parto, né? Teve aí um vídeo que viralizou, que todo mundo ficou horrorizado. Eu Uma não mulher vi. fazendo um parto de um bebê reborn. Eu não vi. Enfim, é todo um universo muito maluco e muito louco. É louco demais pra mim. E outra coisa que eu esqueci de mencionar também, mas que é muito importante, é que o bebê reborn, ele é feito à mão. Então, é um trabalho artesanal, né? Que se chama um trabalho ali manual mesmo. Então, é uma forma de arte, né? Leva muito tempo pra se fazer em perfeito estado, né? Não é aquela É coisa um feita por máquina em trabalho. larga escala, não. É uma coisa feita com muito cuidado mesmo. Então é É um todo um trabalho trabalho de artístico artesão. por trás muito grande. E aí vamos lá. O que Eles foi fazem, que tipo, as ajudou para que veias, os bebês tudo reborns bonitinho. ficassem tão famosos, digamos assim? Primeiro tem a questão da comunidade também, né? Que é essa coisa do pertencimento. Então tem várias outras pessoas que também colecionam bebê reborn. E aí essas pessoas conversam, e aí essas pessoas saem juntas, e aí tem encontros, e aí tem grupos nas redes sociais, enfim, toda aquela coisa que qualquer comunidade tem. E é aqui que entra a terceira palavrinha mágica que eu falei pra vocês, a terceira palavra-chave do vídeo: controle, tá? Bebê reborn é muito sobre
Assim, agora eu não estou falando Feita à sobre mão, essas feita à pessoas mão. que colecionam, tá? Estou falando sobre essas pessoas que têm pra cuidar Não imagino realmente que como se todos fosse sejam um feitos à filho. E mão, tem toda tá? essa Mas idealização da muita parte. Os que são maternidade. É a mais caros maternidade é feito à perfeita, mão. né? Então, é performance, né? É uma maternidade performática. No último vídeo eu falei sobre essa questão do controle, né? Sobre as estéticas, né? Sobre o controle estar sendo refletido nas estéticas, nas atuais estéticas, e volto a falar de novo. A gente está vivendo em uma época em que as pessoas querem se sentir no controle de algo. Porque tá tudo tão louco, o mundo tá tão maluco, e é IA, é a internet, é Bet, é o Trump taxando tudo, é talvez uma terceira guerra mundial, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é crise climática, é tanta coisa que ninguém tem controle sobre nada, que as pessoas precisam ter controle sobre alguma coisa, tá? Elas precisam de um refúgio, né? Então, essa questão do bebê reborn e das outras duas tendências que eu citei também funcionam. Cara, eu tô falando tudo errado. Também funcionam Tá tudo como bem. uma espécie de refúgio. Um lugar onde a pessoa vai, uma coisa que a pessoa faz quando ela precisa se acalmar e ficar bem e ficar de boa. Mais uma vez, escapismo, tá? E o que essas três coisas têm em comum? Bom, eu passei o vídeo todo meio que falando sobre isso, mas essas coisas têm em comum? Vamos lá. Primeiro que são A três coisas do nostalgia, não? universo infantil, beleza? É universo infantil. São três coisas que trazem uma carga emocional muito grande. Então, é um vínculo afetivo que você cria com aquilo. É o vínculo afetivo com o bonequinho do Labubu, com o caderninho de desenhar, que não, porque são minhas canetinhas, eu tenho que cuidar, é o meu caderninho, o meu desenho, eu vou pintar bonitinho aqui, vou deixar bonitinho, né? É o meu bebezinho reborn, então eu vou cuidar, eu vou dar banho. Então é esse vínculo afetivo que se cria com essa coisa material. E é aquela coisa também de remeter à infância, então remeter a esses bons tempos. Você lembra de quando você era criança, você se sente uma criança de volta quando você tá ali pintando um Bobbie Goods, por exemplo. E também é muito sobre autenticidade, né? Eu vi a Marcela Carrasco falando sobre isso e eu concordo demais. Autenticidade. Mas quem é autêntico se todos nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, né? Então, o bonequinho do Labubu é sobre ser autêntico, é sobre você ter a sua estética, é sobre você comunicar a sua personalidade em um objeto, em um bonequinho, né? É um Mas é veículo, assim, total. de É total isso. comunicação de personalidade. O desenho que você pinta também, você pinta do seu Do jeito, seu com as jeito. suas técnicas, com as cores que você quiser. É sobre pertencimento também, porque, como eu disse, essas três coisas têm comunidades muito grandes. São muitas pessoas fazendo isso, muitas pessoas comprando isso, muitas pessoas falando sobre isso. Então, tem também esse senso de comunidade que gera em torno dessas coisas. Vamos agora para a parte ruim. A gente passou o vídeo falando sobre as partes boas, né? Então, essa coisa de relaxamento, esse Ai, o hobby consumismo. A novo gente que falou você bastante tem ali sobre consumismo pintando um desenfreado desenho. quando ela falou Vamos da falar sobre o FOMO. lado ruim, que é o consumismo de tudo isso? Isso Sempre que é eu vejo uma estética complicado. nova, é nisso que eu penso, né? Aí depois eu Ei, começo a pensar melhor bem-vindo! e Vinda! desenvolvo outros pontos de vista. Mas sempre que eu vejo uma estética nova, pode ser ela qual for, eu penso no consumismo, nesse consumismo desenfreado. Então, quando eu vi o Labubu, quando eu vi o... Nossa, principalmente o Bobbie Goods, assim, o Bobbie Goods foi o que eu mais pensei sobre consumismo. Então, aproveitando que eu tô falando sobre Bobbie Goods, vamos lá. O Bobbie Goods, ele entra tanto nesse negócio do consumismo porque ele é um livro que é barato, então, de qualquer forma, você, mesmo que você não compre 1,5 bilhão de canetas, você ainda vai querer comprar um lápis, a coisa que tá mais ali dentro do seu controle, porque o livro, ele, entre todos os itens que a gente tem aqui, ele é a trend mais barata, né? Ele é a mais acessível. Você também não precisa comprar um original de, sei lá, quantos reais. Você pode comprar um banguinho ali, que vai ser praticamente a mesma coisa, por R$ 30, às vezes menos, depende de onde você pegar.
E é mais fácil de você participar, né? Só que aí você compra um, e aí você quer comprar uma caneta bonita também, porque você tá pintando com lápis, e aí você vê a pessoa pintando com a caneta, e aí você fica, meu Deus, é muito mais bonito do que o meu. Porque muitas das pessoas que pintam Bobbie Goods, elas não pintam é, com o, sendo, tipo, artistas profissionais. Elas querem ali se divertir e tudo mais, só que elas veem uma pessoa que tem uma técnica muito bonita e que faz com as canetas, e eles falam, nossa, é muito melhor do que o meu, né? Porque você não necessariamente é um artista que vai saber como colorir de uma forma extremamente linda com um lápis de cor. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas aí você não sabe como. A caneta, ela traz uma facilidade maior, assim. Ah, não que seja mais fácil, tá? Mas ela traz algumas coisas mais. Uma certa facilidade, fora que a galera faz tutorial com as benditas das canetas. Então, entendeu? Onde você vai? Esse acúmulo de coisa, não basta você ter um livrinho e um kit ali com 15 canetas pra Desenhando pintar. pente que é de Não, graça. você tem que ter o kit de Meu 60, de Deus, o 80, vídeo de dela 100, de ficou louco. 300 canetas. Você tem que ter 10 É o meu coisa ou o caderninhos vídeo pra você dela? Não é o pintar, vídeo 10 dela. Oh, meu caderninhos Deus. diferentes, né? Você tem que ter aquelas esses tancos Agora depois. foi. Vai gente gravando vídeo, postando vídeo, mostrando as Era o coisas dela, que era o tinha dela. comprado pra pintar Bobbie Goods, e eu ficava assim, de boca aberta. Porque é um exagero de coisa que não precisa. Não Não precisa, isso me deixa precisa, não muito precisa. assim. Eu fico assustada mesmo. Essa é a palavra que me define. Que me definiu quando eu vi isso. Assustada, eu fiquei assustada de tanta coisa. Pra que você precisa de tanta coisa? Pra que você precisa gastar dinheiro com tanta coisa? Às vezes você vê uma pessoa comprando, né, na internet, e aí você vai lá e compra também o kit de 80 canetas, compra 3, 5 cadernos, e aí você descobre que você nem gostava tanto de pintar, nem é uma coisa que você gosta. E aí ou É, vai ficar parado e você vai perder dinheiro, ou vai ir pro lixo e vai gerar mais e mais e mais e mais e mais lixo pro mundo. exato. Igual o Jardim Secreto. Igualzinho a conversa que a gente teve com o Jardim Secreto. Felizmente eu não tenho 1 zilhão de cópias do Jardim Secreto aqui. Mas eu tenho uma que eu pintei 4 páginas e tenho uma coleção de lápis de cor do Faber-Castell. Os lápis, na verdade, eu usei. Os lápis eu usei porque, de qualquer forma, eu sempre gostei de desenhar e tudo mais. Mas pra colorir o Jardim Secreto, E é a mesma coisa que seria com o Bobbie Goods. Eu compraria o livrinho, eu compraria a caneta, ou compraria, sei lá, o que tá dentro do meu alcance e pintaria, sei lá, 1 página, 2. Biblis, bora gastar no próximo salário nas bonequinhas que você quer. O meu próximo salário, eu tô de férias, então eu já recebi o meu próximo salário, eu já gastei o meu próximo salário com coisas que eu queria, mas não sobrou pra bonequinha, vai ficar pro próximo do próximo. Aí provavelmente eu vou comprar a Peach Riot, provavelmente. Então vocês percebem como é toda uma coisa. Sempre tem Comprar coisas uma, novas, né, bombando talvez e 2. tendências diferentes bombando pra realmente esse consumismo continuar acontecendo. Depende do E aí tem frete. uma outra discussão sobre isso que eu gosto também, que é sobre hobbies virando produto, lazer virando produto, virando mercadoria. Ou É virando. igual, é igual, ai, isso aqui é igual, é a cultura de massa que rolou e de consumismo e produção em massa que rolou com o cosplay. Se vocês pegarem, teve muita gente que começou a fazer cosplay, muita gente mesmo, aí na época da pandemia, e em casa, né? E ficou aí, tipo, super. Muita gente fazendo cosplay até, sei lá, ano passado, ano retrasado, tava no ápice de todo mundo fazendo cosplay. Eram pessoas que já tinham vontade de fazer cosplay, porque geralmente você não começa a fazer cosplay do nada. Você já tinha uma vontade, e eu mesma também. Eu já queria muito fazer cosplay, a primeira vez que eu fiz foi em 2018. Ah, e aí. Só que aí com a pandemia, teve todo o rolê de você ficar em casa sem ter nada pra fazer. A galera começou a comprar cosplay pela AliExpress, pela Shopee, começou a postar e começou a viralizar. E lá, faziam com as máscaras, né? Era mó legal. E, enfim. Aí, só que o que aconteceu é que justamente por ter viralizado na internet,
o que era um hobby, para alguns era trabalho, porque cosplay é um trabalho também. Mas o que pra muita gente, muita mesmo, era um hobby, começou a virar um negócio desesperador, porque pra você ter público na internet, você tinha que toda semana ter um cosplay novo. Você tinha que estar todo mês inovando, trazendo uma coisa diferente. Isso era ridículo, era tipo, era muita coisa de uma vez. E você também tem a ansiedade de você querer fazer um cosplay novo. Mas isso se intensifica com você, porque quando você entra nesse rolê, você acaba conhecendo muita gente. E aí você vendo muitas pessoas que você conhece fazendo cosplay diferente. Às vezes não é nenhuma pessoa fazendo vários, mas você vê um amigo seu fazendo um, e aí o outro tá comprando um novo, e tudo bem, ele podia estar 3 meses sem comprar um cosplay novo, mas agora ele tá comprando um novo, ao mesmo tempo que aquele outro speaker tá comprando mais um, e você tá ali com o seu, e você quer fazer grupinho, e aí você vai e compra outro, e cosplay é caro, tá? Cosplay é caro. E agora tá mais caro ainda por conta da taxa da AliExpress, com as taxações internacionais, de modo geral. Mas sempre foi caro, sempre foi caro. E aí a galera começou a fazer desenfreadamente, assim, e pegar e comprar cosplay, toda semana ter cosplay novo, e você tinha que estar dentro. E aí saía um anime novo que tava no hype, e você tinha que fazer cosplay daquele anime pra você ficar dentro nos trendings, dos trending topics. E, e não dava pra acompanhar, você não tem condição. E até mesmo pra você, se você produzir o seu próprio cosplay, você não tinha tempo. Não dava, não dava. Era coisa assim, saiu. Numa hora as pessoas estão fazendo cosplay, sei lá, de One Piece, aí do nada sai Oshinoko e aí todo mundo tá fazendo cosplay da Ai. Aí do nada Sally Face volta a irritar e todo mundo volta a fazer cosplay do Sally. E aí do nada Hello Kitty estoura de novo e aí a galera começa a fazer versão do Hello Kitty. Ou FNAF, Five Nights at Freddy, né? E aí vai, e por aí vai, e aí isso cansa. E é por isso que hoje em dia, aí por metade de 2024, agora começo de 2025, muitos cosplayers, inclusive eu e alguns conhecidos meus, simplesmente começaram a parar de fazer cosplay, porque chegou num burnout. Você não aguenta mais fazer isso. Você não. Que era um negócio que você se divertia fazendo, e aí do nada o hobby virou um produto, que virou um trabalho, que virou um negócio que você não tem como controlar. E é um negócio que, se você não vai se inovando, você sente que você tá de fora. Você tem o FOMO, né? É complicado. E aí depois pra você voltar a fazer, é um dilema assim tão grande. Até participar de evento, sinceramente, eu estou evitando. Eu acho que eu comecei a fazer cosplay em 2023 e aí eu participava, tipo, religiosamente de alguns eventos, sempre. Ah, e aí eu passei a não participar. Esse ano eu não fui em nenhum. Ano passado já tinha diminuído a frequência que eu ia. E foi em 2023? Foi comecinho de 2023, acho que eu comecei a fazer. Ou foi 2022? 2022, acho que foi 2022 que eu tava no final do ensino médio. Foi mais ou menos na metade do meu ensino médio. Foi 2022 que eu comecei a fazer. É... E aí, ano passado já tava diminuindo a frequência e esse ano eu só não fui em nenhum e não planejo ir em nenhum, porque simplesmente só estar ali naquele lugar com um monte de cosplay e eu não estar de cosplay me dá um negócio, tipo, caramba. Ou eu estar de um cosplay mais simples, assim, tipo, caramba, eu podia estar me esforçando. Eu gosto disso aqui, eu acho legal. Eu queria estar com um cosplay bonito, eu tenho cosplays lindos, eu estilizo um negócio super bonitinho. Só que eu simplesmente não estou com ânimo pra fazer isso. E aí, estar num lugar em que eu queria estar com um negócio, mas eu não tô com vontade, todo mundo tá com vontade ali pra fazer o negócio. Entendeu? É um ciclo, uma roda sem fim. Performance, né? No último vídeo a gente conversou sobre essa vida perfeita que tá muito em alta, os esportes, o tênis, a corrida principalmente, o yoga. É um ciclo E caro. é tudo sobre performance, é tudo sobre você ser produtivo. Então você tá pintando um Bob Goods, Ser não é pra produtivo. passar o tempo, não é pra ser um lazer, não. Uh-uh. É pra você fazer um desenho bonito, pra você pintar de uma forma bonita e pra Pra você você competir postar. com outras pessoas. Vocês já viram isso nas redes Uhum. sociais? Pessoas competindo pra ver qual desenho é Sim! melhor. Ai, o meu cosplay é mais bonito Não que só o fulana. Eu Bobbie sou o Goods, quando a melhor gente fala cosplay também desse sobre os personagem. bebês Ai, reborns, também é sobre performance, como eu falei.
né? Então é isso de você É só sempre, por isso que você eu não me sempre livrei das minhas precisa perucas, ser tá? produtivo em tudo que você faz. O seu hobby não é pra ser um passatempo, é pra você ficar bom naquilo. Isso eu acho bem complicado, é uma coisa bem assim É. atual, né, do nosso mundo atual que Você não pode fazer um negócio só porque você gosta de fazer. Você tem que fazer e você tem que ir melhorando. E você tem que ficar muito bom naquilo. Senão, pra que você vai estar perdendo tempo, entendeu? Então, se você faz cosplay, começou fazendo cosplay de armário, você não pode continuar fazendo cosplay de armário. Você tem que começar a investir em cosplay da AliExpress. E você tem que parar de comprar no iFood. Teve toda uma polêmica com isso, tá? Você tem que parar de fazer essas coisas, você tem que investir, e você tem que gastar um tempo para aprender a costurar e um tempo para aprender a fazer prop, né? Que é tipo os acessórios. Fazer os acessórios, as armas, a mão com papelão e tudo mais. E aí você tem que fazer tudo personalizado e você tem que aprender a estilizar a sua peruca, porque senão, sim, você tem que aprender técnicas de maquiagem super avançadas. E se não, tipo assim, você só não vai estar ali, só não vai ser legal. E por isso, uma das últimas vezes que eu fui em evento foi tão divertido, porque foi uma das últimas vezes que eu fui em evento que eu me diverti de fato, ah, pensando de cosplay, porque eu tava de Lucifer de Hazbin Hotel, só que eu não tive tempo de fazer e de ter todos os acessórios pro Lucifer. Eu consegui fazer uma maquiagem bonitinha, tudo bem. A minha peruca estava ok, só que eu não tinha o chapéu dele, a minha roupa não estava finalizada, eu não tinha acessório pra ele, um monte de coisa. Eu tinha, tipo, a base da base pra ele. Ah, só que. E aí, tipo, eu tava toda meio assim. Eu tava com uma amiga minha, né, que tava de dupla comigo, que tava, tipo, de Lilith, que é a esposa do Lucifer. Ah, e ela também não tava com coisa completa e tudo mais. Mas foi tão legal, porque a comunidade de Hasbin Hotel, pelo menos naquele evento, naquele momento, foi tão acolhedora. Foi, tipo, foi muito divertido, porque a galera fazia piada, aí falava, nossa, tá muito bom. Eu falava, não, tá todo acabadinho, não tá nada completo. E, que isso, tá ótimo, tá perfeito, tá lindo, sei lá o quê. E a galera entrou e gravava vídeo, e a gente ficava brincando todo mundo junto e fazendo piada. Foi muito divertido. Coisa que, por exemplo, com cosplay de Genshin, eu não tive muito. Tipo, meus cosplays de Genshin nunca fizeram tanto sucesso porque era um cosplay complicado de fazer. Você tem que reformar um monte de coisa e prender uns zilhão de grampo. E, tipo assim, você só chama muita atenção se, se você tá ali com um negócio extremamente perfeito. E não era a coisa que eu fazia, até porque eu não tenho tanta habilidade pra ficar reformando e fazendo peruca. E eu sei o básico, assim, sabe? Pra fazer o negócio minimamente direito, mas não fica perfeito. E foram poucas vezes, assim, que teve uma interação tão gostosa quanto eu tive com essa de Rasby. Ah, mas também, depois disso, nunca mais, sabe? Aí eu fui em alguns outros eventos, com uns cosplayzinhos meio random também, porque eu já tava cansada. E nunca mais, nunca mais. Então, saudades, assim, é muito esse rolê. Você tem que fazer tudo perfeito. pega essa produtividade, então tudo que você faz tem que ser produtivo. Eu acho isso bem doentio, bem problemático. Uhum. Enfim, a gente tá vivendo em um mundo de muita incerteza, muito caos, e é muito legal a gente ver como isso se reflete na moda, né? Não só na moda, mas nos nossos padrões de consumo, na maneira como a gente faz as coisas, como a gente enxerga as coisas. Eu gosto muito desse papo, gostei muito de ter trazido isso aqui pra Muito bom vídeo. vocês. Bom vídeo, bom vídeo. É muito legal a gente enxergar realmente esses padrões de consumo. Eu gosto bastante disso, dessa parte mais psicológica da moda, do consumo. E enfim, eu espero do fundo do meu coração que você tenha Muito bom. gostado desse vídeo. Se você gostou, Muito bom, muito bom, muito bom. Bom vídeo, bom vídeo. De novo, aqui o link no chat. Ah, ótimo, ótimo conteúdo, falou muito. Deu uma discussão bem maneira.